Muito bem, então essa já é a nossa sexta aula aí da unidade curricular de desenvolvimento de projetos. Então, só para vocês se situarem, né, onde que nós estamos aí na nossa unidade curricular. A nossa unidade curricular, a nossa disciplina, ela tem 90 horas e a gente já cumpriu 24 dessas 90 horas. Então, estamos chegando perto de um terço da unidade curricular. Eu diria que a gente está num ritmo bacana, né? Nós cumprimos aí a etapa do planejamento já. Vocês já realizaram o termo de abertura de projeto, já realizaram o planejamento do projeto de vocês. E hoje, a partir de hoje, eu vou dar as diretrizes para que vocês comecem então a executar o projeto. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de parabenizá-los aí, né? A maioria dos grupos me entregou o termo de abertura de projeto e o planejamento. Alguns ainda não me entregaram, né? O grupo que não me entregou, não vou expor aqui quem que é, de qual grupo que é e nem nada, mas eu peço a gentileza, quem não entregou sabe quem que é, né? Então eu peço a gentileza que me envie o termo de abertura de projeto. Por quê, pessoal? Isso daí vai interferir diretamente naquilo que vocês vão fazer a partir de agora, tá bom? Então, o termo de abertura de projeto e o planejamento, quem fez direitinho, e a maioria dos grupos fez bem certinho, bem caprichadinho, de acordo com aquelas diretrizes que a gente havia passado, vai, não vai sentir dificuldade, ou vai ter uma facilidade maior agora na hora de realizar a fase de execução, de começar a desenvolver o projeto propriamente dito. Então, ainda dá tempo, né? Como eu disse, a gente percorreu apenas um terço da carga horária total da nossa unidade curricular, ainda temos bastante tempo, mas, mas a gente não pode ficar parado, tá, pessoal? Porque se a gente deixa as coisas para depois, acaba juntando uma série de atividades. Lembrem-se que vocês têm outras disciplinas. Lembrem-se que daqui uns tempos, né, se tudo correr bem, se a gente se cuidar aí, as aulas presenciais vão voltar, a gente vai ter um monte de atividade prática para fazer. Então, esse é o momento da gente aproveitar para adiantar esse conteúdo aí, esse projeto, que é importante, né? Sem ele a gente não vai se informar, não vai se formar, não vai concluir o curso. Mas a gente pode hoje, a gente oportunizou, né? A gente modificou a dinâmica da disciplina para que fique mais fácil, para que vocês possam concluir aí o projeto de vocês, que, como vocês sabem, vai culminar aí na produção de um artigo científico. E hoje a gente vai começar a desenvolver o nosso artigo, tá? Eu vou passar as diretrizes aqui para que vocês possam começar a escrever o artigo de vocês. E aí a gente vai ter tempo durante as aulas para que vocês possam estar fazendo a pesquisa, estar escrevendo o artigo e eu vou estar junto de vocês orientando. Então, percebam aí, pessoal, que conforme nós conversamos lá na primeira aula, né, tudo que a gente for fazendo, eu vou orientando vocês e a gente vai construindo passo a passo. Eu diria que é lógico que a parte mais importante do projeto é o próprio projeto, né, o artigo, o produto final, mas em termos de organização do trabalho, a parte mais importante vocês já fizeram, que é traçar o que vocês vão colocar no trabalho. Hoje a gente olha para o artigo, a partir da TAP de vocês e do planejamento, a gente já sabe o que vocês vão escrever ali. Então, isso é o mais importante, né? A gente ter um caminho a seguir e agora seguir o nosso planejamento, que com certeza nós vamos ter um resultado bastante positivo aí. Beleza?
Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre em que fase que a gente está, vou passar as diretrizes aí para as novas atividades que vocês vão desenvolver a partir de agora e vou passar um videozinho para vocês falando sobre metodologia científica, tá? Porque o que vocês estão fazendo, na verdade, é um trabalho científico, né? Não é um trabalho acadêmico, porque vocês não estão na academia, não estão fazendo uma faculdade, mas é um trabalho científico, é um artigo, então ele tem alguns pressupostos aí, ele tem algumas características que é importante que vocês saibam, que vocês tenham uma ideia do que se trata, né? A gente não vai ter um nível de aprofundamento tão elevado nesse aspecto, porque não é nem o objetivo do curso de vocês e nem a modalidade de ensino que preconiza isso, né? Vocês procuram um ensino profissionalizante porque vocês querem aprender uma profissão, trabalhar com alguma coisa, conhecer alguma coisa prática. Então, o objetivo do nosso curso não é necessariamente trabalhar com método científico, com produção científica, mas como o nosso objetivo na nossa unidade curricular aí de desenvolvimento de projetos, trabalhar com um artigo, com a produção de um artigo científico, a gente precisa conhecer a metodologia científica para saber, né? Porque é ela que vai nos guiar aí pelos, pelos caminhos que a gente vai ter que seguir para, no final das contas, ter o nosso artigo científico produzido lá na unidade curricular. Antes da gente começar, pessoal, eu queria perguntar para vocês aí se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida sobre o planejamento, sobre o termo de abertura de projeto, tem alguma questão que precisa ser colocada, querem falar alguma coisa, querem fazer alguma crítica à disciplina. Importante sempre, pessoal, eu sempre gosto de dizer que a gente está aberto ao diálogo aqui, tá? Então, tudo que a gente faz é pensando no melhor para a disciplina, para o conhecimento que vocês precisam aprender nessa unidade curricular. Então, se tiver alguma coisa que está dificultando para a caminhada de vocês, por favor, me deixem saber, vamos conversar. Enfim, fiquem bem à vontade para a gente conversar sobre isso, tá? Então, gostaria de deixar aberto aí se alguém tiver alguma questão para colocar, algum problema, alguma dúvida sobre o termo de abertura de projeto e planejamento, fique à vontade, tá? Deixar um tempinho aí para vocês, se alguém quiser falar, poder falar. Por mim, sem dúvida, professor. Beleza, Benhur, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sei que vocês são um pouco tímidos, né? Mas tudo bem, não tem problema. Se vocês não quiserem falar, eu entendo também. E espero que a questão de não falar seja porque está sendo positivo esse trabalho. E como eu comentei com vocês lá no começo, né, a gente vai construindo o nosso artigo pouco a pouco. Então, se a gente for fazendo as atividades, né, dentro do que a gente vai propondo, vocês podem ter certeza que quando chegar lá no final das 90 horas, a gente vai ter um artigo preparadinho, dentro das normas, tudo bonitinho, do jeito que é para ser, para que vocês possam apresentar e possam ser aprovados nessa unidade curricular. Outra coisa também que eu queria comentar antes da gente iniciar é que, assim, pessoal, a gente sabe que todo mundo está vivendo uma situação difícil, né? Que a gente tem uma série de problemas no trabalho, enfim, a situação não está fácil para ninguém. Então, continuar no curso demonstra bastante força de vontade, demonstra que vocês têm um objetivo a cumprir, traçaram esse objetivo, estão seguindo esse objetivo e assim por diante. Então,
Eu queria também deixar aqui já aberto para que qualquer dificuldade que vocês tenham no sentido de continuar, além da questão da disciplina, tá? Da unidade curricular, de tirar dúvidas sobre o projeto, isso, como é de praxe, né? Eu sempre deixei claro que a gente está aqui para ajudar vocês, mas eu também queria deixar aberto a vocês aí que se vocês tiverem qualquer problema em relação a continuar o curso, tá? Enfrentando qualquer tipo de problema, antes de tomar uma decisão, nos procurem para conversar, tá? Podem procurar a mim, podem procurar o professor Madison, qualquer outro professor, e conversem primeiro, tá? O Senai, ele está disposto a ajudar vocês no sentido de oportunizar tudo que está dentro das possibilidades para que vocês possam continuar e concluir o curso. Então, também antes de continuar aí de começar a nossa aula, desculpa, eu gostaria de deixar dito aí que qualquer problema que vocês tenham, não precisa falar aqui agora, pode procurar depois no WhatsApp, pode ligar, enfim, de qualquer forma, importante que antes de vocês tomarem qualquer decisão nesse sentido, nos procurem para conversar, para a gente tentar ver se de alguma forma o Senai pode ajudar vocês, ok? Muito bem, então prometo que a nossa aula de hoje não vai ser muito extensa, né? Mais ou menos uma horinha aí, e sobre o assunto novo que a gente vai tratar. Então, daqui a pouquinho também vocês já estão liberados aí para ir jantar e para continuar as atividades de vocês. Também vou liberar vocês, mas não é para ficar assistindo TV aí não, tá? É para vocês terminarem ou começarem a atividade que a gente vai propor hoje para vocês. Beleza, então, pessoal. Então, só para retomar, né, o ciclo de vida de um projeto, ele é composto basicamente aí por 5 partes, né? Então, a gente teve a fase de iniciação, que a gente já cumpriu, né? Nós já terminamos a fase de iniciação do projeto. Na fase de iniciação, o que a gente fez? A gente definiu o tema do nosso projeto, nós definimos o tema do nosso projeto, nós definimos também os integrantes do grupo e o líder do grupo. Nós definimos também os integrantes de cada grupo e quem seria o líder do grupo, tá? Então, o líder, a partir de agora, vai ter um papel bem importante, tá? O líder, pode ter certeza, pessoal, que o líder não é só o que colocou o nome lá, não. Ele vai ter que exercer o papel de liderança também. E hoje eu vou até passar uma atividadezinha aí ou atribuir uma responsabilidade à liderança de cada grupo aí, que vai ajudar também aí na nossa fase de execução. Então, vocês definiram o tema do trabalho, definiram o, o grupo, né, os integrantes do grupo, definiram também o líder do grupo. E aí, no tema de abertura de projeto, eu pedi para vocês colocarem lá uma justificativa, né, que é basicamente o que levou vocês a fazer aquele trabalho, por que aquele tema é importante, né, qual a contribuição daquele tema para a sociedade no âmbito geral e para a linha automotiva de forma mais específica, enfim, vocês elaboraram ali uma justificativa em relação ao trabalho de vocês. E também elaboraram um objetivo geral e elaboraram também um objetivo, ou mais de um, né? Na verdade, vários objetivos específicos, né? Então, os objetivos específicos são aqueles que, quando a gente for cumprindo aos poucos, a gente vai chegar no nosso objetivo geral, então, que tem a ver diretamente com o tema, né? Aquela meta mais ampla que a gente quer atingir ao desenvolver o nosso artigo científico. Depois que vocês terminaram a TAP, né? Depois que vocês terminaram o termo de abertura de projeto, eu pedi então para vocês elaborarem o planejamento, né? Então, o planejamento de vocês, o que vocês tinham que fazer? Basicamente, vocês planejaram qual vai ser a estrutura básica do artigo que vocês vão escrever. Então, vocês planejaram os prováveis capítulos, né? Vocês me passaram lá no documento
quais são os prováveis capítulos e, a partir disso, né, definiram referências bibliográficas, né, que serão utilizadas, então, no desenvolvimento desses prováveis capítulos aí. Então, com isso, né, a gente tem essas duas fases aqui concluídas, a fase de iniciação e a fase de planejamento. Então, o que vocês têm em mãos hoje é alguma coisa parecida com esse documento aqui que está aparecendo para vocês, né? Inclusive, foi um documento que eu elaborei aí para servir de exemplo em relação àquilo que vocês deveriam me entregar. Então, vocês têm lá um tema, e os temas aí são variados, né? Tem gente que vai falar sobre o sistema de segurança veicular, tem gente que vai falar sobre veículos híbridos, veículos elétricos, enfim, tem uma série de temas que são bastante interessantes. Aí vocês preencheram lá o líder, os analistas e o orientador, que no caso sou eu, né? Eu pedi para vocês criarem um e-mail da equipe, então todos os materiais eu sempre vou estar mandando por e-mail para vocês também, além do WhatsApp, né? A gente manda pelo WhatsApp porque acaba sendo uma ferramenta um pouquinho mais fácil de lidar, né? Porém, para ficar mais formalzinho, a gente manda sempre por e-mail também, para que, né, fique sempre formalizado ali o envio da documentação. Vocês têm uma justificativa, tá? A justificativa, pessoal, e os objetivos, eles entrarão na introdução de vocês. Quando vocês forem elaborar a introdução do trabalho, a introdução do artigo, vocês vão colocar a justificativa e vão colocar os objetivos específicos e o objetivo geral. Então, gente, não fiquem pensando que os objetivos eles são feitos ali para servir para nada, que a justificativa foi feita sem ter um objetivo por trás dela, né? Sem ter um significado por trás dela. Ela vai ser muito útil para nós e vocês vão poder utilizar essas informações que vocês já têm escritas no próprio trabalho de vocês. Mas isso vai ser lá no final, tá? Quando a gente tiver nos finalmente do trabalho, aí sim vocês vão produzir a introdução. Por enquanto, vocês não têm que se preocupar com isso. Bom, o que a gente vai se preocupar hoje, né, a partir de hoje? Com a execução do nosso planejamento, tá, pessoal? Então, vocês elaboraram lá, eu pedi para vocês que para cada objetivo específico, vocês elaborassem um provável capítulo, né? Então, para o primeiro objetivo eu coloquei um capítulo, para o segundo objetivo eu coloquei outro capítulo, para o terceiro objetivo eu coloquei mais um capítulo. Tem trabalhos que têm 2 objetivos específicos, então vai ter 2 capítulos. Tem trabalhos que vão ter 3 objetivos específicos, 3 capítulos. Tem trabalhos que têm 4 objetivos específicos, então 4 capítulos. Enfim, pessoal, o número de capítulos ele varia, tá? Não é padrão, não precisa ser 1, 2 ou 3, depende de quantos objetivos específicos vocês elaboraram. Outra coisa bem importante, né? Eu pedi para vocês colocarem 2 referências, né? 2 referências. Então, essas referências elas vão ajudar vocês a escrever o capítulo. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas a partir de agora eu só posso usar essas 2 referências, mas eu encontrei um livro aqui bem legal que fala sobre o tema que eu estou pesquisando. Posso utilizar? Claro que pode utilizar. Isso aqui foi só um planejamento. Inclusive, pessoal, se vocês estiverem falando sobre um determinado assunto e no meio desse assunto vocês entenderem que precisam escrever sobre um outro assunto complementar, melhorar aquele conteúdo, vocês podem escrever também. Vejam que o planejamento, o próprio nome já diz, ele é um plano que a gente estabelece para desenvolver um determinado assunto, um determinado trabalho. Não significa que a gente não possa mudá-lo. A gente pode mudar sim, desde que tenha a ver com os objetivos que a gente estabeleceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar num exemplo aqui. Ó. Eu estou dizendo que
no capítulo 2 eu vou falar sobre o CONAMA e o controle de emissão de poluentes no Brasil. Beleza? Então, esse aqui vai ser um capítulo que eu vou ter que escrever, certo? Porém, pessoal, eu comecei a estudar sobre o CONAMA e aí eu vi que o CONAMA ele é baseado numa norma europeia, hipoteticamente falando, tá? Não estou dizendo que é nem que não é. Vamos supor que ele fosse baseado numa norma europeia. E aí comecei a escrever meu trabalho e eu notei que se eu não falasse sobre aquela norma europeia, o conteúdo sobre o CONAMA ele não seria bacana, ficaria faltando alguma coisa. Então, eu posso começar a escrever sobre essa norma europeia e, inclusive, eu posso fazer um subcapítulo ou um novo capítulo, não tem problema eu mudar. O que não pode acontecer, pessoal, é eu estar falando sobre o CONAMA, de repente baixa o santo lá e eu decido falar lá sobre, sei lá, sobre a rebiboca da parafuseta aqui, uma coisa que não tenha nada a ver com esse assunto. Eu estou falando sobre o CONAMA nesse capítulo e de repente eu começo do nada a falar sobre carros rebaixados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vocês não podem fugir do assunto, tá? Lembrem-se que o capítulo ele tem como função responder a um objetivo, né? Então eu estabeleci lá como objetivo analisar as normas de emissão de poluentes. Quando eu ler esse capítulo aqui, eu tenho que entender quais são as normas de emissão de poluentes atuais, beleza? Então, lembrem-se sempre disso, tá? Que o capítulo ele tem que obedecer ao objetivo que foi planejado lá no nosso termo de abertura de projeto. Muito bem. Tranquilo até aqui, moçada? Alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite, professor. Fala, Marcelo, beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Ótimo. Bom, pessoal, isso aqui que eu fiz foi essa introdução que eu fiz aqui são coisas, na verdade, que vocês já fizeram, tá? Não é ainda a atividade que eu vou passar para vocês fazerem a partir de hoje. Só estou relembrando, retomando e associando o que vocês já fizeram com o que vocês terão que fazer. Então, por enquanto, não fiquem tranquilos que eu já vou explicar melhor qual que é a próxima atividade. Então, esse aqui, isso que eu expliquei, só para deixar claro, é o que vocês já têm em mãos. Muito bem, pessoal. Então, lá no planejamento, vocês disseram ou planejaram, digamos assim, realizar alguns capítulos, né? Como eu disse, o número de capítulos depende da quantidade de objetivos específicos que vocês estabeleceram. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai sair da fase do planejamento e entrar na fase de execução, beleza? Então, a gente vai começar a executar o projeto. O que significa isso, pessoal? Que a partir de hoje, vocês vão começar a escrever os capítulos do artigo científico de vocês, beleza? Então, provavelmente vocês devem ter se organizado aí. Se vocês não se organizaram ainda, eu sugiro que o líder de equipe reúna o grupo de vocês para organizar. Então, vocês se organizaram, de repente, para cada pessoa escrever um capítulo, para cada integrante do grupo escrever uma parte do trabalho. Enfim, pessoal, o ideal não seria fazer isso, logicamente, né? O ideal seria que vocês pudessem se reunir e escrever o trabalho, escrever o artigo, todo mundo junto. Contudo, né, considerando aí os problemas que a pandemia nos traz, né, de não poder ter as aulas presenciais, de ter que manter o isolamento social, não poder se reunir e assim por diante, né, eu entendo que nesse momento a gente tem que fazer o melhor possível dentro daquilo que está disponível para nós. E hoje
eu entendo que o melhor possível para vocês é dividir aí os capítulos do artigo para uma ou para duas pessoas construírem e depois vocês poderem reunir e organizar, né, dar sentido a todo aquele trabalho. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, né, que é importante que vocês se organizem para que vocês distribuam as tarefas dentro do que é possível para vocês. E aí já é uma atribuição importante do líder de equipe, né? Poder organizar isso, quem que vai fazer quem, o quê, quem que vai trabalhar com o quê. Então, como eu disse, isso não é o cenário ideal. O cenário ideal seria todo mundo fazer todo o artigo junto. Porém, considerando aí a questão da pandemia, eu entendo que, e aí falando, né, que a gente não consegue se reunir, que a gente não consegue estudar juntos, que a gente precisa estar cada um na sua casa, enfim, eu sugiro que vocês estabeleçam aí uma organização de forma a distribuir as atividades para todos os membros da equipe. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar, então, a escrever o nosso artigo, tá, pessoal? Então, nós vamos começar a elaborar os capítulos que a gente se propôs a fazer lá no planejamento. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um modelo, tá? De a estrutura do artigo, o que que vocês vão precisar, como que vocês vão fazer, o que que vocês vão precisar seguir de diretriz, e vou mandar esse modelo para vocês por e-mail e também lá no grupo do WhatsApp. Bom, então, eu lembro que eu passei essa imagem, não sei se vocês vão lembrar também, né? Mas eu lembro que eu passei essa imagem aqui para vocês lá no comecinho da nossa unidade curricular, na nossa primeira aula, eu falei assim para vocês, ó, fiquem tranquilos, que isso aqui parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é, né? Então, isso aqui, pessoal, é um mapa mental com todas as fases do projeto. E por que que eu estou mostrando esse mapa mental nesse momento aqui? Vejam, o objetivo da nossa disciplina, da nossa unidade curricular, ela é aprender as etapas de como se desenvolver um projeto. O nosso projeto, lógico que é fazer um artigo científico. Então, todo mundo vai produzir um artigo científico falando sobre um determinado tema. Porém, pessoal, eu gosto sempre de fazer o paralelo para falar para vocês aí que o projeto não significa fazer só um artigo científico. No nosso dia a dia, a gente tem inúmeras possibilidades aí de desenvolver um projeto, né? Então, o projeto, via de regra, ele pode ter vários objetivos finais aí, uma infinidade de, uma variação grande de objetivos finais, contudo, a estrutura básica, os passos, os caminhos, as divisões, a vida útil, né, o ciclo de vida de um projeto, ele vai seguir os mesmos passos, né? Então, o projeto ele sempre vai começar lá pela iniciação. A gente já fez a iniciação do nosso projeto, então a iniciação foi onde a gente elaborou o termo de abertura de projeto, identificou quem são as partes interessadas, os stakeholders do nosso projeto. Depois a gente veio para o planejamento. Então, só lembrar que tanto o processo de iniciação quanto o processo de planejamento do projeto, pessoal, ele varia sempre de acordo com o meu objetivo final, né? Então, se eu tenho um projeto mais sofisticado, mais complexo, lógico que o meu planejamento ele vai envolver muito mais partes. A minha execução vai envolver muito mais partes. O meu processo de monitoramento e controle ele vai envolver muito mais subetapas e assim por diante. Então, eu sempre gosto de traçar esse paralelo aqui para que vocês se lembrem que quando a gente for trabalhar com projeto, dependendo do projeto, eu preciso trabalhar com uma quantidade de etapas maior ou menor. No nosso caso, o artigo científico ele envolve uma quantidade menor de etapas, porque ele é um objeto, um objetivo, um objeto mais simples, né? Mas só para
falar aqui um pouquinho para vocês, né, fazer essa associação para vocês, ó, no planejamento aqui, ó, pessoal, a gente pode ter um plano de gerenciamento de projetos, nós vamos ter o escopo do nosso projeto. Isso aqui, por exemplo, é um item que vocês já desenvolveram, né? O planejamento, os prováveis capítulos, a estrutura que vocês já têm para montar o artigo científico de vocês é o nosso escopo, beleza? É o nosso escopo, é o que vai guiar o trabalho que a gente vai fazer a partir de agora. A gente pode definir também o tempo, né? Pessoal, e aqui eu até deveria pedir para vocês elaborarem um cronograma, porém, pessoal, considerando aí o contexto da pandemia, a gente não tem nem como pensar aí em e elaborar um cronograma, né, com a execução de cada uma das fases, porque o calendário de aulas ele também vai ser ele vai sendo elaborado aí pelo Senai, pela coordenação, aos poucos, né? Ele vai sendo elaborado mês a mês aí, porque a gente pode ter a abertura novamente aí para poder voltar às aulas presenciais, enfim. Então, por esse motivo que eu não estou cobrando para vocês a organização do o planejamento de um tempo, tá? Mas o artigo, e quem está controlando esse tempo, os passos que a gente está fazendo, inclusive sou eu. No final do artigo, eu vou pedir para vocês desenvolverem um cronograma só para vocês saberem o que, que é. Mas o que, que a gente deveria pensar aqui? Em datas para a gente entregar os capítulos, em datas para a gente avaliar o capítulo, em datas para a gente concluir o artigo, em datas para a gente apresentar e defender o artigo. Coisas que, como eu disse, né, nesse momento, considerando todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente não tem como fazer, mas poderia ter feito aqui desde que a gente tivesse um planejamento aí um pouquinho mais extenso, né? Como eu disse, a gente tem o calendário de julho, a coordenação do Senai já está trabalhando no calendário de agosto e posteriormente de setembro, mas se as aulas voltarem, provavelmente esses calendários eles vão se modificar, então não faz muito sentido a gente prever o que a gente vai fazer lá na frente, tendo em vista que a situação ela está muito dinâmica. Então, por isso que a gente não fez aqui o planejamento de tempo. Agora, vamos pensar que dentro do planejamento eu também poderia planejar os custos do meu projeto. No caso da elaboração de um artigo científico, ele não tem custo, né? A princípio não vai ter custo nenhum, então por isso que a gente não planejou nenhum custo. Mas vamos pensar, vamos fazer um paralelo com aquele TCC convencional lá que o pessoal fazia no Senai, né? Os mockups, as reformas das bancadas didáticas, etc. Nesse momento aqui, eu estaria pedindo para vocês elaborarem uma planilha de todos os materiais que vocês vão utilizar, do custo desses materiais, do tempo que vocês vão gastar para fazer e assim por diante. Então, percebam que dependendo do projeto que a gente vai fazer, eu preciso levantar quais são os custos que eu vou ter desse projeto aqui. Então, os custos também entram no planejamento. Nenhuma empresa, pessoal, vai liberar o planejamento, o projeto de vocês, se vocês não tiverem o levantamento dos custos que esse projeto vai ter. Vamos pensar aí que você trabalha numa empresa, numa multinacional, aí, numa fabricante de automóveis. E aí você decide lá elaborar um projeto para desenvolver um novo veículo lá, veículo que não possui rodas. O veículo anda sem tocar no chão, é o veículo que flutua. Aí a empresa, lógico, gosta da sua ideia, mas antes de dar sequência a esse projeto, ela quer saber quanto que ele vai custar, né? Por mais interessante que seja, por mais inovador que seja, por melhor que seja a perspectiva desse projeto, uma empresa ela sempre vai trabalhar em cima do quanto que ele vai custar para ser realizado, né? Por quê? Se o custo for muito alto, às vezes ele vai, inclusive, inviabilizar o projeto. E aí, pessoal, a gente vai planejar sempre
quais são os riscos, né? E aqui eu não estou falando de risco à saúde, nem nada disso. Isso aqui poderia entrar, né? Se fosse um projeto que envolvesse a área de segurança do trabalho, ou mesmo que seja um projeto que vai envolver o trabalho com questões aí de periculosidade, etc. Mas não é o nosso caso. Então, o único risco que vocês correm é de não fazer o trabalho direitinho e reprovar. Né? Esse é o risco que vocês correm. Então, vocês precisam, quando vocês estiverem elaborando o projeto de vocês, levar em consideração que se vocês não fizerem um bom projeto, vocês têm o risco de não atingir nota suficiente no trabalho de vocês e, consequentemente, não ter aprovação nessa unidade curricular. Mas, vamos pensar que você está elaborando aí um projeto de um veículo. Vamos tomar esse exemplo maluco que eu dei, né? O veículo que flutua, que não tem roda. Então, você elabora um projeto, mas como você não tirou aquele projeto do papel, tem o risco de você não conseguir desenvolver um veículo que flutua. Pode ser que aquele carro não flutue. Pode ser que ele não funcione do jeito esperado. Esse é um risco que você corre. Então, isso também vai entrar aqui dentro do planejamento. E aí, a gente pode também planejar o gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Isso aqui, por exemplo, ó, o planejamento de recursos humanos é uma coisa que vocês vão fazer. Provavelmente aí vocês vão se organizar dentro do grupo e vão falar, ó, o Joãozinho vai fazer isso, o Zezinho vai fazer aquilo e a Mariazinha vai fazer aquilo. Pronto, vocês estão planejando o uso, o gerenciamento dos recursos humanos. Os recursos humanos são as pessoas que estão ali para ajudar no desenvolvimento do projeto. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão trabalhando com o planejamento de recursos humanos. Planejar o gerenciamento das comunicações. Isso aqui é um ponto que vai ser primordial no trabalho de vocês, tá, pessoal? Se comunicar, né? Vocês não têm mais o contato físico um com o outro, mas vocês têm hoje várias ferramentas que contribuem aí para a comunicação de vocês. Então, é importante que vocês conversem entre os grupos, tá, gente? Que vocês, principalmente o líder da equipe, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre uma das tarefas do líder que vai ser monitorar o andamento do projeto, tá, gente? O líder tem que conversar com o restante do grupo, tem que cobrar, tem que falar, senão o troço não sai do lugar, o negócio fica parado, fica estagnado. Então, se comunicar dentro do desenvolvimento de um projeto, principalmente aquele projeto que envolve um grupo de pessoas, é super importante. Planejar o gerenciamento de aquisições. Aqui, no nosso caso, nós não vamos comprar nada, mas vamos pensar numa multinacional aí que, para desenvolver o projeto, precisa comprar peças lá da China. Então, ela não pode simplesmente chegar lá no meio da execução do projeto e a peça não está lá. Então, é nesse momento que ela vai planejar a aquisição dessas peças. Ela vai estabelecer quando que ela vai comprar, quando que essas peças vão chegar, quem que vai ser o fornecedor e assim por diante. E também planejar o gerenciamento dos stakeholders, que são as partes interessadas. Então, só para finalizar, para matar essa parte de planejamento, tudo isso daqui, pessoal, envolve o planejamento de um projeto. Algumas coisas entram em alguns projetos, outras coisas não. Tudo isso vai depender do tamanho do projeto, da complexidade do projeto, do objetivo que o projeto vai ter. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tudo certo por enquanto? Tudo certo e nada resolvido? Tudo certo, professor. Beleza, Benhor. Valeu por responder aí. O resto da turma aí é tímido, mas nós vamos se conhecer pessoalmente também, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Daí vocês vão ver que o professor é gente boa também. Podem falar tranquilamente, sem medo nenhum, tá? Se precisarem, né? Logicamente. Se não tiver o que falar, não precisa falar. Muito bem. Então,
Agora, pessoal, nós vamos entrar nesse bracinho aqui do nosso mapa mental, que é a fase da execução, beleza? Então, a gente já planejou como que a gente vai elaborar o nosso artigo, agora a gente tem condições de executá-lo, beleza? Então, aqui a gente vai orientar o gerenciamento do trabalho do projeto, vai mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto, conduzir as aquisições, gerenciar o engajamento das partes interessadas, realizar a garantia da qualidade, gerenciar as comunicações. Tudo isso daqui vai estar dentro da nossa parte de execução, tá? Como eu disse, pessoal, é lógico que do mesmo jeito que o planejamento envolve ter mais ou menos partes, a execução pode ter mais ou menos partes. De qualquer forma, ela é uma etapa super importante aí do nosso projeto também, que é quando a gente vai tirar o projeto do papel e vai colocar o projeto em prática. No nosso caso, colocar o projeto em prática é elaborar um texto, né? Elaborar um artigo científico. Então, o nosso projeto sai do papel e volta para o papel, né? Porque a gente não deixa de ser um papel a produção do artigo científico aí. Então, a partir de agora, a gente entra na fase de execução. Muito bem. O que vocês vão fazer, então, pessoal? Atenção, que agora é a parte prática, né? O que vocês vão precisar fazer aí no projeto, a partir de agora, né? O que vocês vão precisar fazer nessa etapa de execução? Vocês vão elaborar os capítulos do artigo, beleza? Como que vocês vão elaborar os capítulos, pessoal? Baseado naquilo que vocês planejaram. Então, periodicamente, vocês vão ter que... eu vou fazer reuniões com vocês, eu quero sempre estar ligado para saber o que vocês estão fazendo, em que pé que está, e como que eu vou fazer para avaliar se vocês estão produzindo corretamente os capítulos do artigo. Eu vou olhar para o planejamento de vocês e vou olhar para aquilo que vocês estão escrevendo. Então, o que vocês estão escrevendo tem que ter uma relação íntima com aquilo que vocês planejaram, tem que estar de acordo com aquilo que vocês planejaram. Como eu dei o exemplo aí, não posso propor falar lá no meu planejamento que eu vou fazer um capítulo para falar sobre o CONAMA, e aí quando o professor vai ler o capítulo está falando lá sobre carro rebaixado. Não pode acontecer isso, pessoal. Tem que estar de acordo com aquilo que vocês planejaram. Então, esses capítulos que vocês vão começar a elaborar, eles devem estar de acordo com o planejamento e com os objetivos que vocês desenvolveram nas etapas anteriores. Por isso que eu expliquei, né, que o capítulo ele pode ter alguma mudança, né, desde que ela contribua para melhorar as informações que você está colocando ali, mas ela não pode, em hipótese alguma, fugir do objetivo central do capítulo. Então, como eu disse, se eu planejei lá que eu vou falar sobre as normas de emissão de poluentes, eu preciso falar sobre normas de emissão de poluentes. Eu não posso falar sobre o uso de lâmpada de LED em veículos automotivos nos dias de hoje, né? Eu tenho que tratar especificamente sobre aquele objetivo que eu tracei. Bom, e aí, pessoal, na hora de elaborar os capítulos, vocês precisam conhecer um pouquinho da metodologia de pesquisa científica, tá bom? Então, eu vou passar para vocês um videozinho de mais ou menos, ele tem mais ou menos 8 minutos, tá? Falando sobre, basicamente, sobre o que é metodologia da pesquisa científica, para que serve, quais são as etapas, quais são os tipos de pesquisa que a gente tem, para que vocês tenham uma noção geral daquilo que vocês estão fazendo, né? É lógico que isso, no campo da academia, aí, das universidades, da pós-graduação, ela é muito mais ampla, tá? Mas eu já expliquei também que não é o nosso objetivo aqui elaborar pesquisa científica, a não ser elaborar o nosso artigo. Então, a gente precisa saber o mínimo, né, do contexto em que se aplica a pesquisa científica para a gente poder trabalhar com o nosso artigo científico a partir de agora. E aí, pessoal, se alguém se interessar na coisa, aí vocês vão ter que procurar evoluir nesse aspecto aí, fazer uma faculdade, quem ainda não fez, quem já tem faculdade, procurar um mestrado, um doutorado e assim por diante.
Fechou? Então, vamos ao vídeo. Eu vou pausar o vídeo alguns momentos para fazer alguns apontamentos, tá bom? Pessoal, antes de passar o vídeo, vocês estão escutando direitinho o áudio do vídeo? Tocou uma musiquinha aí. Todos escutaram? Se vocês escutaram, manda um ok aí. Uma musiquinha de violino. Manda um ok no chat, por favor. Professor, eu acho que eu consegui ver o vídeo, mas não escutar a música. Também não escutei. Tá, então peraí. Só um minutinho. Vou descompartilhar a tela aqui e colocar de volta. Deu certo agora? Escutaram a musiquinha? Tranquilo. Sim. Ah, beleza. Maravilha, maravilha. Ótimo. Então é que eu tinha esquecido de clicar ali no ícone para incluir o áudio do sistema. Então vamos ao vídeo agora. Olá, bem-vindo à videoaula de Metodologia Científica. Agora estudaremos os principais conceitos e métodos ligados à pesquisa científica. Vamos lá! A capacidade de transmitir os conhecimentos às gerações posteriores através da comunicação foi o que promoveu o desenvolvimento humano. O desenvolvimento da linguagem proporcionou a transmissão do saber entre gerações, promovendo assim o desenvolvimento do ser humano através do conhecimento. Agora veremos os principais conceitos ligados à produção do conhecimento. A pesquisa é o processo através do qual a ciência busca as respostas aos problemas apresentados. Para isso, são utilizados procedimentos sistemáticos através de métodos científicos. Segundo Apolinário, método é a sequência lógica de procedimentos que se deve seguir para alcançar os objetivos. O método científico, por sua vez, trabalha com um conjunto de procedimentos validados por uma comunidade científica que assegura a qualidade e autenticidade do conhecimento gerado. Por fim, a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos que tem por objetivo encontrar as respostas para as indagações do ser humano. A tecnologia é a aplicação prática da ciência, que produz objetos para facilitar a vida do ser humano. Quando uma nação não detém um conhecimento, torna-se dependente daquela que o tem. Por isso, a ciência é essencial para o desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico de uma nação. Para produzir um conhecimento, é preciso pensar, se questionar e encontrar soluções. Infelizmente, o direito ao conhecimento nem sempre pertenceu a todos. Em alguns períodos da história, poucas pessoas tinham a oportunidade de ler, por exemplo. A primeira universidade brasileira só surgiu com a vinda do rei João VI para o Brasil, em 1808. Desde então, nossas universidades ainda dependem muito das pesquisas desenvolvidas por outras nações e ainda lutamos por um ideal de universidade. Um lugar onde ocorra o intercâmbio de ideias, a reflexão crítica, criadora, provocativa e a pesquisa como atividade fundamental. Para isso, é necessário que o pesquisador desenvolva uma postura científica, baseada no espírito crítico, no senso da realidade e na humildade. A mera observação não é suficiente para explicar e esclarecer as dúvidas e incertezas do homem. Essa necessidade fez com que desenvolvêssemos métodos e instrumentos de investigação aplicáveis a todas as áreas de conhecimento, porém, cada qual com sua especificidade. Começamos entendendo a diferença entre conhecer e conhecimento. Conhecer é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Conhecimento
é quando o sujeito cognoscente se apropria do objeto conhecido. Veremos agora os tipos de conhecimento. O conhecimento empírico é também conhecido como popular. Ele é adquirido pela pessoa por meio da observação e experiência. O conhecimento teológico ou religioso tem como base as doutrinas sagradas reveladas pelo sobrenatural. O conhecimento filosófico tem como base a razão humana. O conhecimento científico é baseado na experimentação. Agora que já vimos os tipos de conhecimentos, vamos conhecer os tipos de pesquisa. Para começar, lembre que uma pesquisa contém 3 elementos essenciais: a definição de um problema, o emprego de um método e a solução. Existem tipos diferentes de pesquisa e suas subdivisões, que são classificadas quanto a natureza, que se subdivide em trabalho científico original e resumo de assunto. Beleza, pessoal. Então, vamos pensar associando esse começo de divisão que ela fez aí, onde que a nossa pesquisa, né, eu quero que a gente faça essa reflexão, onde que a nossa pesquisa, ela vai se enquadrar dentro dessa divisão, beleza? Então, que tipo de pesquisa que é o que vocês estão fazendo? Vamos começar pela natureza da pesquisa. Ela trabalhou aqui com trabalho científico original, com 2 possibilidades, né? Ela expôs aqui 2 possibilidades, o trabalho científico original e um resumo do assunto. Agora eu pergunto para vocês aí, a pesquisa, o artigo que vocês vão escrever, a pesquisa que vocês vão desenvolver, ela é um trabalho científico original ou um resumo do assunto? O que vocês acham? Podem falar aí, tá? Não tem problema se falar errado. Quero que vocês participem. Um resumo? Benhur falou resumo, o Ítalo também falou um resumo. Alguém discorda deles? Acha que é outra coisa? Bom, como ninguém respondeu, eu vou tocar o barco, né? Então, o trabalho de vocês é realmente um resumo do conhecimento, tá, pessoal? O que seria um trabalho científico original? Seria aquele trabalho que vai trabalhar com alguma coisa inédita, que ainda não foi, que ainda não existe, né? Vamos pensar no contexto hoje da pandemia aí, né? Vamos pensar que os cientistas eles estão trabalhando aí pesquisando a cura para o Covid-19, a cura para o coronavírus. Isso é um trabalho científico original, né? O nosso caso é um resumo do assunto, porque nós não vamos inventar nada. Nós vamos pesquisar na literatura o que já está escrito, resumir tudo isso e produzir um artigo científico. Então, o nosso trabalho quanto à natureza, ele se encaixa dentro do resumo do assunto. Beleza, vamos ver mais algumas divisões que ela vai apresentar para nós agora. Aos objetivos, que se subdividem em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. E aí, quanto aos objetivos, pessoal? Vocês acham que o nosso é exploratória, descritiva ou explicativa? O trabalho que vocês vão desenvolver? Podem responder no chat ou falar no microfone, que ficar mais fácil para vocês. Explicativa? Benhur falou explicativa. Alguém concorda? Alguém discorda? O Luciano ali também falou explicativa. Eu acho que é explicativa também, professor. Sérgio também falou que é explicativa. Isso mesmo, é explicativa. Basta a gente ver os verbos que a gente colocou, né? Quais foram os verbos que vocês mais utilizaram? Analisar, compreender, investigar, o que mais? Apresentar,
enfim, comparar, todos esses verbos, eles têm uma conotação explicativa, né? Indicam que vocês querem explicar alguma coisa. Então, em relação aos objetivos, muito bem, o trabalho de vocês é de caráter explicativo, uma pesquisa explicativa. Aos procedimentos que se subdividem em pesquisa de campo e documental. Beleza, agora quanto aos procedimentos de pesquisa, ela expôs duas possibilidades ali, pesquisa de campo ou pesquisa documental. Vocês acham que a pesquisa que vocês vão desenvolver, que vocês estão desenvolvendo, ela é uma pesquisa de campo ou ela é uma pesquisa documental? Documental? Marcelo falou documental, Ítalo documental, Luciano documental, exatamente, pessoal, muito bem, vocês estão entendidos aí de pesquisa científica, hein? Ela é uma pesquisa documental, afinal de contas a gente vai procurar em documentos, em materiais, em revistas, em livros, em artigos, informações que vão nos levar a desenvolver o nosso artigo. O que seria uma pesquisa de campo, pessoal? Seria aquela que você vai analisar a realidade do jeito que ela está posta, né? A partir do campo de trabalho de uma determinada área do conhecimento científico. Vamos pensar no seguinte: eu quero entrevistar as pessoas para saber se elas gostam de frio ou se elas preferem o calor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a campo para entrevistar essas pessoas. Eu tenho que fazer uma pesquisa, então, de campo. Vamos pensar em alguma coisa relacionada à nossa área aí, né? Eu quero saber se um motor diesel usando o diesel S10 emite menos NOx ou mais NOx do que um motor a diesel, do que o mesmo motor usando o diesel S500. Então, o que eu tenho que fazer? Arrumar um motor diesel, arrumar um equipamento de medição de emissão de poluentes e funcionar esse motor com o diesel S10 e diesel S500 aí comparar os resultados. Então eu fui a campo, eu fui na prática obter os resultados daquilo que eu quero saber. No nosso caso, nós não estamos indo à prática, nós estamos ficando na pesquisa documental. Então vamos ver quais as outras divisões que ela vai trazer para nós aqui. E ao objeto, que se subdivide em bibliográfica, de laboratório e de campo. Beleza. Última divisão aí, então, em relação ao objeto. A nossa pesquisa, ela tem um objeto bibliográfico, de laboratório e de campo. Essa é fácil de responder, hein? O que vocês acham? Bibliográfico? Benhor falou bibliográfico, Luciano também, bibliográfico. Alguém discorda? Todos concordam ou todos sem corda? Essas piadinhas, essas alturas do campeonato é complicado, né, pesado? Mas é isso aí, tá? Só para descontrair um pouquinho. É bibliográfico, tá, pessoal? Né? Tudo que a gente já falou aqui, que ela é uma pesquisa documental, principalmente essa relação nos leva, né? Então, entender que o objeto tem um caráter bibliográfico, né? Por quê? Porque a gente vai pesquisar em livros, em artigos, em revistas, em bibliografias que já estão escritas para poder elaborar o nosso trabalho. E vejam, pessoal, que tudo isso daqui que a gente comentou agora, vocês vão colocar lá na introdução do trabalho de vocês, não nesse momento, tá? Por enquanto, vocês não vão elaborar a introdução. Vocês vão fazer só os capítulos, mas quando vocês forem fazer a introdução, vocês vão colocar lá, ó, que essa pesquisa é uma pesquisa documental, de caráter bibliográfico, ele é um resumo, uma pesquisa explicativa, etc, etc, etc. Vocês vão dar aquele ar de cientificidade ali para o trabalho de vocês, apontando essas divisões que a metodologia científica tem. Beleza? Muito bem, então vamos finalizar o vídeo aqui. Só vou voltar um pouquinho para vocês pegarem todo o contexto aqui dessa divisão que ela faz.
O conhecimento científico é baseado na experimentação. Agora que já vimos os tipos de conhecimentos, vamos conhecer os tipos de pesquisa. Para começar, lembre que uma pesquisa contém 3 elementos essenciais: a definição de um problema, o emprego de um método e a solução. Existem tipos diferentes de pesquisa e suas subdivisões, que são classificadas quanto a natureza, que se subdivide em trabalho científico original e resumo de assunto, aos objetivos, que se subdividem em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, aos procedimentos, que se subdividem em pesquisa de campo e documental, e ao objeto, que se subdivide em bibliográfica, de laboratório e de campo. Além desses tipos de pesquisa, existem 2 métodos que têm o objetivo de coletar informações. É a pesquisa quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa trabalha com análises estatísticas. Já a pesquisa qualitativa trabalha com interpretações individuais e subjetivas. Ambas requerem o emprego de instrumentos para a coleta de dados. Na pesquisa qualitativa, normalmente são empregadas entrevistas não diretivas e semi-estruturadas. Já na pesquisa quantitativa, a intenção é obter o máximo de controle sobre a situação pesquisada, gerando medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. Lembre-se que as perguntas de um questionário de pesquisa devem ser elaboradas com uma linguagem simples e com palavras conhecidas pelo entrevistado. Para realizar uma pesquisa consistente, é necessário elaborar um projeto de pesquisa, que é o planejamento das etapas que serão seguidas para se alcançar os resultados pretendidos. O primeiro passo para elaborar o projeto é delimitar o tema da sua pesquisa. Em seguida, é preciso que você defina qual o objetivo geral. Definido o objetivo geral, deve-se definir os objetivos específicos da pesquisa. É esse conjunto de passos que vai fazer com que os resultados sejam alcançados. Uma vez estabelecidos o tema e os objetivos da pesquisa, o pesquisador precisa formular o problema. Outro aspecto que devemos elaborar são as hipóteses, que são as proposições estabelecidas com o objetivo de verificar a validade de resposta existente para um problema. Em um projeto de pesquisa, também temos os estudos exploratórios, que são realizados a partir da pesquisa bibliográfica, com o objetivo de encontrar respostas ao problema formulado. A pesquisa bibliográfica permite que o cientista exponha de forma resumida as principais ideias já discutidas por outros autores que estudaram o mesmo tema. Lembre-se de que a pesquisa bibliográfica não é a mera repetição do que já foi escrito sobre o assunto, mas o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, o que permite ao pesquisador chegar a conclusões inovadoras. É importante que nesse processo de pesquisa bibliográfica haja uma coleta e análise de dados. Outro aspecto importante de toda pesquisa é a metodologia. Nos estudos exploratórios, a metodologia apresenta a descrição de como as informações estão organizadas no trabalho acadêmico. Esperamos que você tenha apreciado esta aula. Até mais! Bom, pessoal, então a aula aí só para contextualizar um pouquinho a questão da pesquisa científica, né? Depois eu mando esse vídeo para vocês lá no WhatsApp, caso vocês queiram assistirem novamente. Ele também vai aparecer aqui na gravação da aula, que depois eu posto lá no YouTube. Então, tendo em vista, né, que a partir de agora vocês deverão elaborar os capítulos do artigo na fase de execução, é super importante, pessoal, que a gente monitore, avalie e controle o projeto desde o começo, tá? Quem que vai fazer isso, pessoal? O que significa, né, monitorar, avaliar e controlar? Significa eu saber se o projeto está andando, se ele está condizente com a proposta, se a pessoa que foi designada para fazer aquele capítulo está produzindo o capítulo, se o projeto está saindo do papel ou não. Então, quem que vai fazer isso, pessoal? Semanalmente, né,
eu peço para o líder do projeto analisar, perguntar, conferir com os demais colegas que compõem o grupo se o projeto está caminhando, se ele está dentro do previsto, né? Daquele cronograma que a gente não fez, mas caminhando ali, sendo realizado, né? E a cada 15 dias nós vamos marcar reuniões aí para que vocês possam me apresentar, então, o andamento desse projeto. Então, semanalmente, né, toda semana, o líder do projeto vai ficar pegando no pé de vocês lá, falando, ó, pessoal, preciso que vocês terminem o capítulo, ó, fulaninho, você não fez nada, cicraninho, você não fez isso que você tinha que ter feito. Importante que o líder participe nesse sentido, e a cada 15 dias, pessoal, vocês vão apresentar, vão me mandar o trabalho para eu dar uma olhadinha no trabalho para a gente conversar, e eu vou marcar reuniões específicas com cada grupo para que vocês possam, então, me apresentar e para que eu possa orientar vocês em relação ao que eu estou achando do trabalho, o que, que pode melhorar, o que está bom, o que está ruim. Enfim, do mesmo jeito que a gente fez aquele dia lá com o nosso termo de abertura de projeto. Importante, pessoal, aproveitar o tempo, tá? Então, o trabalho, eu me comprometi com vocês lá no primeiro dia de aula que eu não passaria atividades para vocês fazerem que não fosse no horário da aula, tá? Então, esse compromisso continua. Vários dias eu vou liberar o tempo da aula para vocês fazerem o trabalho, beleza? Então, por exemplo, terça-feira que vem eu mando no grupo lá, hipoteticamente falando, tá? Ó, pessoal, a aula de hoje vai ser dado tempo para vocês executarem o projeto, para vocês elaborarem os capítulos do projeto. Do mesmo jeito, né, que seria se vocês estivessem fazendo o projeto lá no Senai. Então, vocês devem ter visto a piazada lá lixando, cortando, pintando os cavaletes, fazendo tudo aquilo que eles tinham planejado no projeto deles. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está em casa e vocês têm que fazer um artigo científico. Por esse motivo, pessoal, aproveitem o tempo, tá? Porque se você não aproveitar o tempo de aula, você vai ter que fazer num outro horário, no fim de semana, né, no contraturno, enfim, no horário que não era o horário da aula. Então, vocês têm que aproveitar o tempo e, principalmente, gente, não deixar para a última hora, tá? Por quê, pessoal? Não adianta vocês terem feito um planejamento top, muito bom, e agora deixar para fazer o trabalho na última hora, porque a gente sabe que quando a gente deixa as coisas para a última hora, a tendência é que não saia coisas tão boas quanto sairia se a gente fosse trabalhando aos pouquinhos, fazendo aos pouquinhos, com calma, com paciência e assim por diante. Então, por isso que eu sempre digo, é super importante a gente se organizar. Eu sei que não é fácil, tá? Não imaginem que eu acho que é fácil se organizar nesse sentido. Eu passo por isso também, pessoal. Estou concluindo aí meu mestrado agora e estou tendo que terminar minha dissertação de casa, então, às vezes, eu não me organizo e acabo pagando o pato. Então, se eu não me organizar para terminar, eu vou deixando. Daqui a pouco terminou o prazo que eu tinha para terminar, para concluir a minha dissertação, e eu acabei não concluindo. Então, vocês, por experiência própria, e eu tive que me organizar para poder terminar, agora eu já estou pela boa, né? Mas no começo da pandemia eu fui deixando para trás. A gente tem que se organizar para não acontecer isso, porque senão eu vou deixando. Daqui uns dias dá o tempo lá para a gente poder apresentar o nosso artigo para a banca, e o que vai acontecer? O artigo não vai estar pronto. Então, não deixem que isso aconteça, tá? Vão fazendo, todo dia que for destinado, se organizem, conversem entre vocês, elaborem o trabalho, e aí eu queria já, né, explicar como que vai funcionar. Então, no dia, pessoal, que eu disponibilizar o tempo da aula para vocês elaborarem aí, executarem o projeto de vocês, eu vou estar durante todo o tempo da aula disponível para vocês. Então, das
18h30 até as 22h30, eu vou estar aqui no WhatsApp, no Teams, do jeito que vocês acharem melhor. Vocês podem me contatar, pedir, trocar ideia, perguntar, me mandar o trabalho para eu olhar, marcar reunião no Teams para a gente bater papo, tirar dúvidas, esclarecer questionamentos, qualquer coisa. Beleza? Então, esse tempo da aula eu vou estar aqui disponível para orientar vocês. Isso quer dizer que se vocês me mandarem o trabalho fora do horário de aula, eu não vou olhar o trabalho? Claro que não. Né? Várias vezes aí, várias equipes me procuraram aí durante os horários que não eram horário de aula e eu sempre respondi. Acontece que fora do horário de aula pode ser que eu esteja atendendo uma outra turma, fazendo alguma outra atividade, eu demore um pouquinho mais de tempo para responder vocês. Então, mas eu vou responder, né? Eu sempre me coloquei à disposição e não muda nada em relação a isso. Se precisarem de ajuda, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp ou me mandam um e-mail, que assim que possível eu vou responder vocês. Bom, alguns cuidados que vocês precisam tomar, tá, pessoal? Primeiro, com relação à formatação do texto. Então, aqui está a formatação básica, tá? A fonte vai ser Arial 12, o espaçamento 1,5 entre linhas, o alinhamento do texto é justificado. E aqui bem importante, tá? O texto deve ter entre 15 e 25 páginas. Então, pessoal, 15 e 25 páginas, 15 é o mínimo, lógico, né? 25 é o máximo. Ou seja, o trabalho de vocês, ele não é um trabalho extenso. Nós não iremos avaliar o trabalho pela quantidade de páginas que vocês escreverão. Nós vamos avaliar o trabalho pela qualidade. Então, o trabalho de vocês tem que ter, acima de tudo, qualidade. E eu vou mandar um modelinho do trabalho para vocês pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? Qual o modelo de trabalho? Deixa eu abrir aqui que eu já estou com ele aberto para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, pessoal. Então, o trabalho de vocês não precisa ter capa, contracapa, sumário, todas essas coisas a gente elimina. Começa já pelo título do artigo. O título, vocês não precisam colocar agora, tá? O título vai ser a última coisa que vocês vão fazer, não precisa colocar agora. O trabalho de vocês vai ter um resumo, mas o resumo também não precisa fazer agora. O resumo também não precisa fazer agora. Beleza? Nem as palavras-chave. Depois vai ter uma introdução. A introdução vocês não vão fazer agora também. Não é o momento de fazer a introdução. A introdução vai ser depois. Quando tiver pronto os capítulos, aí a gente vai para a introdução. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão elaborar os capítulos, pessoal. Esses aqui, ó. Essa parte aqui do texto. Então, eu vou mandar esse modelo para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão apagar o que está escrito aqui e vão escrever seguindo esse trabalho, esse modelo que eu vou enviar, porque esse modelo ele já está nas normas que vocês precisam cumprir para o artigo científico, tá, pessoal? Então, é só apagar o que está aqui e começar a escrever. Então, vocês vão, a partir de hoje, elaborar os capítulos, beleza, pessoal? É aqui que vocês vão trabalhar, nos capítulos do artigo. As considerações finais, a gente só vai ter condição de elaborar quando a gente tiver os capítulos prontos e as referências. Eu vou fazer uma aula para vocês explicando aí como elaborar as referências, mas de qualquer forma, hoje eu vou mandar um material para vocês também, explicando, para quem já quiser adiantando, já sabe como que faz para fazer referências. Então, isso aqui eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho lá no WhatsApp e no e-mail também. Lembrando que o trabalho tem que ter entre 15 e 25 páginas. Uma outra coisa, pessoal, que é muito importante, tá? Tomar muito cuidado com o plágio. Beleza, pessoal? O que é o plágio? Alguém sabe me dizer o que é plágio? Alguém aí saberia me dizer o que é plágio? Cópia? Isso, pessoal, é uma cópia. Mas isso,
vejam bem, o plágio ele tem um pouquinho diferente da cópia. Tá? Eu não gosto de chamar. O plágio ele tem o nome de plágio porque não é necessariamente uma cópia. Eu posso copiar um trecho de um livro, de um artigo, de uma reportagem, de uma revista, até posso, tá? Eu posso inserir partes completas, copiadas de uma revista, copiadas de um artigo, copiadas de um livro. Só que quando eu faço isso sem citar quem é o autor, quem foi a pessoa que escreveu aquilo, aí eu estou plagiando, tá? Eu estou copiando sem dar o devido crédito para a pessoa que escreveu aquilo lá. Então, isso, pessoal, vai ser inadmissível no trabalho de vocês, pessoal. A gente tem hoje ferramentas aí para conferir se o trabalho foi plagiado ou não. Se o trabalho for plagiado, pessoal, chegar lá no final, lá na hora de apresentar, e vocês apresentarem o trabalho com plágio, vocês vão receber 0. O trabalho vai ser zerado. Ô, professor, mas então você disse que eu posso colocar uma cópia no trabalho, sem que isso configura plágio. Como que eu vou fazer isso? Vocês vão fazer isso a partir de uma citação. Então, o que é uma citação, gente? Uma citação são quando as informações extraídas da literatura, elas devem ser devidamente citadas e documentadas no texto dos trabalhos acadêmicos e científicos. Essas informações denominadas citações devem obedecer a um sistema que identifique as fontes utilizadas na confecção do texto. Então, como que vocês citam, pessoal? Eu vou mandar para vocês um documento, 2 documentos, na verdade. O Manual de Normas do Senai e esse guia prático de como fazer citação. Então, vamos supor que eu encontrei lá, deixa eu pegar um artigo para mostrar para vocês aqui. Vamos pegar um artigo qualquer aqui. Ó, vejam bem, ó, aqui tem um modelo de citação, tá vendo? Ele começa na introdução lá. Embora a história dos veículos de tração elétrica do tipo trólebus tenha apresentado momentos de sucesso e de insucesso, esse tipo de transporte tem estado em evidência desde sua primeira aparição, por volta de 1880. Essa ideia aqui não é do autor do artigo, é de quem? Do Brunton, de 1992. Então, o que ele fez? Ele coloca o sobrenome do autor e o ano. Ou seja, ele cita a pessoa que estabeleceu aquela ideia. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais alguma citação. Ó, outra citação aqui, ó. O Gonçalves e Canezin. Outro autor que elaborou ali um comentário, ou que ele usou uma referência, que ele usou um trecho do trabalho. Vamos pegar um outro artigo aqui. Aqui um outro artigo. Deixa eu ver se a gente acha alguma citação. Não tem. Esse aqui tem uma citação longa, tá? Naquele guia prático de citações, ele explica. Uma citação longa é quando ela tem mais de 3 linhas, tá? Daí vocês têm que fazer um recuo maior aqui, etc. Mas isso eu explico depois. Isso daqui é norma, a gente vai tratar ainda no trabalho. O que importa é que vocês não copiem. Se vocês colocarem alguma coisa que não foi vocês que escreveram, vocês têm que citar. Ó, nesse caso aqui, ele tirou isso aqui do IEA 2009, página 113. Então, eu vou mandar para vocês
esse guia prático de como fazer as citações de acordo com as normas da BNT. Tá? Então, basicamente, como que você pode fazer, tá, pessoal? Você pode colocar o trecho e, ao final, colocar o sobrenome do autor, beleza? Então, poderia ser assim, ó. As receções devem vir procedidas de referências bibliográficas completas das obras a que se referem. Quem que escreveu isso? O França Vasconcelos, o ano da publicação e a página. Beleza? Se for um livro, página. Se for página da internet, não vai ter página. Beleza? Esse é um modelo. Colocar o texto e, no final, o nome do autor. Ou vocês podem colocar assim, ó. De acordo com Silva e Fleig, 2005, página 3, as modificações na tecnologia apresentam estreita relação com as transformações na prática de trabalho e nas dimensões envolvidas na organização. Enfim, pessoal, aqui tem vários exemplos nesse materialzinho que eu vou mandar para vocês. Deem uma boa olhada para vocês entenderem como que vocês fazem para citar os autores aí no trabalho, beleza? Eu vou mandar esse junto com as normas do Senai, que também vão ajudar. De qualquer forma, pessoal, o que importa nesse momento não são exatamente seguir as normas ao pé da risca. O que importa é que vocês não façam o plágio. Se a norma estiver errada, depois eu vou ajudar vocês a corrigir, não tem problema. Se você colocou o autor, faltando alguma informação, a página, eu vou sempre questionar vocês e corrigir. O que importa é que se vocês copiarem alguma coisa de um autor, vocês têm que citar, beleza? Então, a maior parte do artigo vocês vão colocar com as palavras de vocês. Em algumas partes desse artigo, vocês vão citar, putz, essa coisa aqui que o cara escreveu aqui, eu achei muito interessante, eu queria falar com as palavras dele. Não tem problema, você pode copiar o texto na íntegra, mas você precisa colocar o nome desse autor na referência. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, vocês têm trabalho a fazer aí. Então, mãos à obra agora, pessoal. Vamos caprichar agora na elaboração dos artigos. Eu desejo um bom trabalho a todos. Qualquer dúvida que vocês tenham aí na hora de fazer citações, na hora de escrever o artigo, podem me procurar, tá? A gente vai trabalhar sempre ajudando vocês. Eu estou aqui para isso. O meu trabalho é orientar vocês. Eu sempre brinco que se vocês não me perguntarem, eu vou ficar aqui no horário da aula tomando meu cafezinho, lendo um livro, fazendo alguma coisa, tá? E vou estar recebendo para isso. Então, vocês têm que me perguntar, me questionar, né, para eu poder orientar vocês, para eu saber como eu posso ajudar vocês aí na hora de elaborar o trabalho, beleza? E lembrando que a cada 15 dias aí, mais ou menos, nós estaremos nos reunindo grupo por grupo para eu saber como está o andamento do trabalho de vocês. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aí por hoje, tá? Eu queria saber se passou um pouquinho de 1 hora, tá? Acabei me estendendo um pouquinho mais, mas não tem problema, não passou tanto assim. Queria saber, antes de encerrar, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que não ficou clara. Eu sei que, logicamente, né, quando vocês começarem a elaborar o trabalho, vocês vão ter dúvidas. Então, como eu disse, né, eu vou estar sempre à disposição, manda um WhatsApp lá que a gente vai com um e-mail, um WhatsApp. O WhatsApp é mais, eu falo sempre o WhatsApp porque é mais fácil, né? Mas perguntem lá, mandem e-mail, mandem WhatsApp que a gente vai conversando. Mas por hoje, sobre o que foi tratado hoje, deu para entender? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa? Tudo certo, professor? Deu para entender? Maravilha, Benhur. Valeu pelo retorno. O Ítalo também disse que está ok, o Magnum disse que está ok. Restante do pessoal aí, tudo bem? Luciano, Sérgio, Marcelo, Cleiton, Arthur, Leonardo, Giovanni. Tranquilo, professor. Vamos ver na hora de nós começar a fazer, ó.
Beleza, Trabalho. beleza. Como eu disse, pode contar comigo, tá? Se tiver dúvida, vocês têm que perguntar. Senão eu vou ficar aqui só tomando cafezinho a noite inteira. Sérgio também disse que ok, o Leonardo também disse que tranquilo. Então, pessoal, eu acho que o trabalho está bem sistematizado, né? Vocês têm um caminho aí a seguir, um norte a seguir, um planejamento que foi bem executado por vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então a gente encerra por hoje, tá? E a gente vai conversando. Daqui a pouquinho eu mando esses materiais no grupo, mando o vídeo que a gente assistiu, todo o modelo ali do artigo, mando as referências, a questão das citações, os slides também. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando no decorrer da semana. Marcelo, vai falar alguma coisa? Não, não. Só deixei ligado, né? Ah, tá bom, beleza. Achei que você ia perguntar. Então, pessoal, uma boa semana a todos, né? Tudo de bom para vocês aí, se cuidem e até a próxima aula. Falou, professor. Boa noite. Até mais, Boa professor. noite. Até mais.